Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E mais um vídeo aí falando da vitória, do triunfo, né? Tem gente, pessoal, sempre vou esquecer. Do triunfo do Bahia, 2-1 sobre o Botafogo. Gols do Everaldo e do Rafael Ratão. Jefinho descontou para o Botafogo. Triunfo muito importante do Bahia, que leva o Bahia aí à liderança do Campeonato Brasileiro junto com o Atlético Paranaense. As duas equipes estão com 10 gols. O Atlético Paranaense está em primeiro por causa do saldo de gols. O saldo de gols do Atlético Paranaense é de 4 e do Bahia é de 2. Vamos estar trazendo aí um debate onde o Denilson e a Renata Fã falaram sobre a partida. Mas antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Bahia, tudo do Esquadrão, você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Perdeu do Bahia, do Rogério Ceni por 2-1. Bahia tá atrevido nesse momento no campeonato, hein? Vamos dar uma olhadinha. Teve polêmica também, gol anulado e reclamado pelo Botafogo. Ah, essa linha, hein? O Botafogo recebeu o Bahia no Newton Santos com mais uma linda festa da torcida. Bem no início do jogo, o camisa 7 Luiz Henrique balançou a rede depois de receber de Marlon Freitas. Só que logo o impedimento foi marcado. Os visitantes apostavam nos contra-ataques. A primeira chegada perigosa do Bahia foi com o lateral direito Santiago Arias. Everton Ribeiro, super acostumado a enfrentar o fogão, teve boa chance. O Bota encontrou espaço para trocar passes. Quando o Júnior Santos recebeu, arriscou e parou em Marcos Felipe. O meio de campo do Bahia deu trabalho para o time carioca. Nesse lance, Santiago Arias cruzou na medida para Everaldo, que de cabeça mandou para o gol. John fez grande defesa. Tassiano ainda tentou, sem sucesso. A equipe de Arthur Jorge respondeu rápido com Jefinho. No fim da primeira etapa, cobrança de falta de Luciano Juba. Arias chutou e reclamou de um desvio no braço de Hugo. O árbitro de vídeo entrou em ação e marcou o pênalti. Ok, bate no cotovelo, né? Bate no cotovelo, braço aberto, ok? Não temos cartões para esse vamos lance. dar minha decisão, tá? Ok. Vamos aplicar tiro penal. Everaldo cobrou e colocou o Bahia na frente, 1-0. Na volta do intervalo, Ceni tirou Everton Ribeiro para a entrada de Rezende, o que trouxe o Botafogo para o jogo. O alvinegro começou bem. Júnior Santos fez o gol que seria o de empate, mas a arbitragem sinalizou o impedimento de Damian Soares no início da jogada. Isso, vai ser o ângulo dele aí, para a esquerda, ok. Para a esquerda? Isso, para a direita. E aí, crédito, ok? Olha lá, Estamos estrangulados, Igor. Pode subir. Triangulado, pode subir. Até o braço dele. Marlon. Ok, pode confirmar. Dá um zoom, tá? Dá um zoom. Ok. Fica tranquilo, Dá um zoom e solta o lance. Agora Dá um zoom e solta o lance. impedido. Ok, pode voltar. Foi só uma questão de insistência. Jefinho aproveitou e pôs fim ao longo jejum. Deixou tudo igual no Newton Santos. 1-1. Cuiabano poderia ter virado o jogo? Não fez, deu tempo então de Rogério rearrumar o time. Entre as trocas, colocou Carlos de Pena e Rafael Ratão. Já Arthur foi ousado. Na reta final, colocou o zagueiro Barbosa no jogo, improvisado como centroavante. O português explicou. Não é um treino que faça especificamente para estar preparado para que isto aconteça. É uma situação de recurso, já o vimos, já o tivemos em situações de treino em finalização, na área contrária, mais próximo dos zagueiros contrários, portanto achamos que poderia ser possível. Expôs demais o time. Aos 40 do segundo tempo, a estrela de Ceni brilhou. De Pena serviu Ratão. O atacante driblou o goleiro John e fez 2-1 Bahia. Esse foi o primeiro triunfo fora de casa do Tricolor, que é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro com 10 pontos. E eu fico feliz porque pela primeira vez fora de casa
a gente consegue render, no primeiro tempo ao menos, né? Não no jogo todo, mas no primeiro tempo a gente consegue render tão bem fora de casa, os primeiros 45 minutos, como a gente rende normalmente na Fonte Nova. Depois de 5 vitórias consecutivas, o Botafogo voltou a perder com Arthur Jorge no comando. Agora, o Glorioso pensa em uma recuperação na Libertadores. Na quarta-feira, encerra a sequência de partidas no Rio de Janeiro, diante da LDU, aqui no Newton Santos. Os meus atletas que estão, neste momento, frustrados com o resultado, são os mesmos que fizeram a sequência de 5 vitórias seguidas e, portanto, não vai ser este resultado que vai ter impacto emocional e naquilo que é a expectativa e a esperança e a vontade de ganhar o jogo quarta-feira, porque sei perfeitamente do que é que eles são feitos. E o Botafogo é feito disto, de saber que quando sofremos juntos, mas vamos preparar para poder levantar de forma capaz, competente e vencer o próximo jogo já na próxima quarta-feira. Bom, um jogo interessante, 2 equipes que começaram bem a Série A. O Botafogo em casa é muito forte, mas acabou sendo surpreendido no final. A gente falava da assistência do DP, num passe calibrado na medida, uma enfiada, né? E aí um gol muito bem executado pelo Ratão. Agora vamos ao lance polêmico, porque o Botafogo estava melhor quando tomou o segundo gol do Bahia. O primeiro gol dos baianos já foi oriundo de um pênalti. E agora tem um lance também que gera polêmica, que é o segundo gol anulado do Botafogo, do Júnior Santos, já no segundo tempo. Vamos lá, Loirão. O pênalti para mim aconteceu, né? O pênalti aconteceu, então não acho que teve polêmica nenhuma nessa marcação da penalidade. Achei que o jogo foi um jogo bem movimentado. Os 2 times têm até uma característica parecida, muita velocidade pelos lados do campo. O Bahia com muito mais construção no meio de campo, até pelas características dos jogadores que o Rogério Ceni tem, e aí vem o lance da polêmica. Mais uma vez, a linha que eles traçam. A dificuldade que eles estão tendo para traçar a linha. Eles vão traçar na lateral do ombro do jogador, e nesse caso eu acho que eles traçaram mais na altura do cotovelo, porque o jogador está fazendo um movimento para correr, porque se traça na lateral do ombro do jogador, eu acho que daria a mesma linha, e aí você tem que dar o gol. Independentemente que ainda não está na regra e deveria ser uma regra, quando é lance assim ajustado, tem que prevalecer o gol. Nós tivemos uma polêmica agora na Copa do Brasil, no jogo entre Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto, a mesmíssima situação. Só que nessa vez eu achei que ele estava mais projetado, o Júnior Santos, e aí aquela história, você tem que identificar qual é o local mais adiantado de quem está fazendo o gol, fazendo a jogada, e nesse caso aí que eles não conseguem definir exatamente. Mas assim, me vê essa parte aqui, ó. Foi aqui que eles quiseram traçar a linha. E aí eles acabam se equivocando ali, milimetricamente falando, e eu acho que nesse caso a regra poderia prevalecer o gol quando são lances assim de ajuste, muito próximo um do outro. Aí tinha que prevalecer o gol. Que coisa. E a olho nu, você conseguiu ter uma ideia, assim, olhando o jogo? Me parecia que estava impedido olhando. Então, só que aí depois já fica aquela confusão. Então, a olho nu, Loirão, eu achei mesma linha. A sensação minha de mesma linha. Por isso que vem essa questão da tecnologia de traçar as linhas. Mas você precisa ser mais exato na hora que você vai traçar as linhas para não ter esse tipo de polêmica. Veja como é difícil chegar num acordo. Agora, quem reclama da arbitragem também, além do Botafogo, é o Flamengo, que empatou em 1-1 com o Bragantino. Primeiro tempo do time paulista, bem melhor, bem mais... A análise dele sobre a partida. O primeiro tempo do Bahia muito bom, muito à vontade, com posse de bola, envolvendo... Né, sendo superior ao Botafogo, a gente viu uma trocação, um jogo interessante, 2 equipes com esse DNA ofensivo. Né? No segundo tempo, a partir do 1-0 e de algumas modificações do Arthur Jorge, né, o Bahia ele começa a ser muito pressionado, ele fica um pouco mais acuado. Ele tenta preencher mais o meio com a entrada do Rezende, ele coloca o Ademir para ser uma peça de velocidade para buscar o contra-ataque. E a partir da entrada do Depena do Rafael Ratão, você tem no Depena um cara com a capacidade de articulação de encontrar um passe, como ele encontrou, para dar assistência para o Ratão. Né? E o Ratão mais uma peça de velocidade para explorar uma equipe do Botafogo que se desorganizou defensivamente, que ficou muito vulnerável. Eu não julgo tanto o Arthur Jorge pela modificação ousada. Importante lembrar, ele não tem um 9, ele não tem um Tiquinho. Então, ele tentou criar uma solução, né, que não é uma solução comum, de colocar o Barbosa ali, um zagueiro, como um camisa 9, um cara de área. Não acho que o Botafogo tenha sofrido o seu gol por conta dessa modificação. Ele coloca o Diego Hernandes aberto como lateral direito e o Gregory na zaga, né, o volante ex-Bahia na zaga. Ali foi uma questão de você não ter conseguido pressionar o Depena, que veio para o passe, e a linha defensiva estava muito desorganizada, né?
justamente ali vem um passe para o gol da vitória do Bahia. Achei que ele ousou como deveria ousar para tentar ganhar o jogo. A diferença é que um levou o resultado e o outro não. Se dá certo, é o que a Roberta falou, se dá certo... Eu lembro que há uns 20 anos o Ancelotti no Milan colocava o Ambrosini no desespero ali Exato. na frente para bola aérea. Ele Como buscou... o Dunan falou, não é uma novidade isso. Não é uma novidade, é um cara alto que vai se posicionar ali na tentativa do chuveirinho, cruzamentos, escanteios, enfim. A gente esquece de lembrar que o Everton Ribeiro é um cara fundamental para o Bahia e a saída dele fala muito também da queda de produção do Bahia em determinado momento do jogo, porque ele é o cara cerebral. Ele é o cara que vai achar passe espetacular, ele é o cara que vai esfriar um pouco o jogo ou vai acelerar. Ele é a engrenagem do meio de campo do Bahia. Deu certo. O Bahia saiu com a vitória. Se não dá certo, a corneta talvez para cima do Rogério Ceni fosse um pouco maior em relação às escolhas que ele fez. Agora, o Botafogo está com problemas lá na frente. Problemas que dependem do departamento médico. O Botafogo, então, é o terceiro, o Bahia é o segundo e o primeiro colocado é o Atlético Paranaense, que ontem venceu o Vasco. Tá aí, pessoal, foi o debate onde os comentaristas falaram aí sobre a partida entre Botafogo e Bahia, 2-1 para o Tricolor, e o Bahia está hoje na liderança junto com o Atlético Paranaense. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.